Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo da série Esperança. Em nome da Caminho Azul, mais uma vez agradecemos esta oportunidade de estarmos juntos para este movimento de aprendizado, de educação continuada, de transformação de nós mesmos. Vemos estudando a relação entre conceitos filosóficos, científicos e religiosos para a melhoria de nós mesmos nesse momento de dificuldades. No primeiro ciclo estudamos o eu, quem nós somos. No segundo ciclo estudamos o amor, o ambiente, este material de trabalho. No terceiro ciclo estudamos a força do amor e agora estamos estudando num quarto ciclo, estudando o preparo para o movimento de trabalho. Conceituamos esse movimento de trabalho como um movimento de relacionamento entre as pessoas. Num segundo momento, estudamos a força de vontade que nos movimenta a criar e a nos relacionar. Estudamos a piedade, a compaixão, que nesse movimento de relacionamento tem uma importância muito grande para que não sobrepujamos nós mesmos na relação, neste movimento. Estudamos o bom exemplo e o dever de nos mantermos sempre nesse estado do bem, de manifestarmos a nossa influência sobre a nossa zona de ação, que é colocada para que nós consigamos, após a transformação de nós mesmos, também transformarmos o ambiente que nos cerca. E hoje estudaremos a disciplina. Este que é entendido e interpretado, este conceito, de uma forma equivocada, de uma forma muito inadequada por nós aqui na Terra. Nós entendemos a disciplina de uma forma muito militar, que a disciplina é a rigidez, é a força que nos faz permanecer. Então, quando a gente vai instituir a disciplina numa pessoa, ou nos nossos filhos, ou no ambiente, a gente faz isso pela força, a gente faz isso com muita irritabilidade, com uma espécie de uma imposição, E a disciplina ela não tem relação com esse movimento, com essa característica. Muitas vezes precisamos nos impor ao outro para que o outro tenha disciplina e nos impor a nós mesmos, mas para que tenhamos disciplina. E a disciplina não é isso. Ela é um movimento que se relaciona com o saber ouvir. Ele se relaciona com a segurança no porvir. Nós nos mantemos firmes numa mesma posição, disciplinados, nos mantermos nessas atividades de relacionamento, de trabalho no bem, de trabalho na condição de transformação das pessoas, da transformação de nós mesmos. Neste movimento para o porvir, nós nos mantemos numa linha reta, nós nos mantemos nesse processo de transformação pela disciplina. Ele é um movimento que ele exige perseverança, mas não é uma perseverança forte, na firmeza. Ela é uma perseverança baseada na resignação, no abdicar de determinados conceitos. Em todos os momentos, quando eu me coloco numa posição de transformação, eu sou convidado pelas minhas fraquezas e pelas minhas doenças a ser opositor, a me transformar numa pessoa que caminha por um lado, que sai deste bom exemplo, que sai desta condição, de eu trabalhar para o bem do outro, para a harmonização do ambiente. Então, as minhas fraquezas, a minha imaturidade, o meu processo de patologia individual, ele vai contaminando a minha razão e aí ele vai querendo me tirar desse processo. E a minha resignação, eu abdicar disso, eu entender quem eu sou, mas abdicar do meu personalismo e eu perseverar nas coisas que eu faço, vai me tornando uma pessoa disciplinada, Então, quando eu estou sentindo raiva, quando eu estou sentindo angústia, quando eu estou sentindo medo, se eu, por conta desses sentimentos, me retirar das atividades no bem, me retirar desse relacionamento em prol do auxílio ao outro, eu acabo me contaminando com isso. E aí eu passo a ser um julgador, eu passo a me afastar das atividades que eu estou fazendo, eu passo a contaminar o outro e o ambiente de uma forma inadequada.
Então, se eu me mantiver, lutar contra esses pensamentos negativos, contra as minhas fraquezas e me manter perseverante e resignado, e aí o meu relacionamento ele vai sempre melhorando. Eu vou caminhando para esse progresso, eu vou evoluindo neste norte que eu estou seguindo, e aí o meu relacionamento vai sendo cada vez mais harmônico, cada vez mais afetivo. Lembrando que o objetivo das relações no bem, deste trabalho de transformação, ele precisa ter sempre uma intenção no bem para que a gente consiga plantar a semente que a gente quer em nós mesmos e no outro, né? Mas para que essa semente seja plantada em nós mesmos e no outro, nosso coração e o coração do outro precisa estar aberto. Esse terreno precisa estar arado, precisa estar preparado. E para o coração se abrir, eu preciso dessa disciplina no bem. Eu preciso me manter no bem. Eu preciso continuar numa fase de estabilidade. Por isso que o disciplinado, ele é uma pessoa silenciosa. É uma pessoa que sabe ouvir. Ele é disciplinado, ele usa a inteligência e a sabedoria não para coagir o outro e mostrar a verdade do outro. Ele usa a inteligência, a sabedoria, a razão para se conter. Ele usa a inteligência e a sabedoria para se inibir, para inibir aquilo que ele tem de errado. A disciplina faz com que ele não se manifeste e saiba o momento exato dele se manifestar. Então ele se contém enquanto ele está se relacionando com o outro, ele não profere as palavras, ele não entra num desentendimento, ele fica ouvindo, e o outro e ele se rebaixa de uma posição de sabedoria que ele acha que tem, e ele se coloca na posição de auxiliador do outro. Então ele vai estar ouvindo o outro, ele vai estar entendendo o outro, até que o outro abre o coração para ele, e nesse abrir de coração, ele vai e consegue plantar a semente. Essa semente pode ser boa ou pode ser ruim, depende da intenção. Mas aquela pessoa que está estudando o bom trabalho, o bom serviço, aquela pessoa que é o servidor, ele quer sempre plantar o bem. Ele quer sempre as boas palavras, o bom entendimento. Então ele precisa entender quem é o outro. O que o outro pode ouvir. Qual é o nível de conhecimento, qual língua o outro fala. Não a língua da boca, mas a língua do conhecimento, a língua do sentimento. Né? A gente não pode impor as nossas condições às pessoas que falam outras línguas, ou que entendem aqueles conceitos de uma outra forma. Nós temos que trazer o bem, o amor, dentro do conceito do outro, dentro do entendimento do outro. E isso é muito difícil, né? Porque aí, se a gente não faz dessa forma, a gente acaba agredindo o outro. Então a disciplina está em eu conter o meu personalismo, eu em conter em que eu sou, eu conter a hipertrofia dos meus sentimentos, a hipertrofia da minha razão, do meu entendimento das coisas, eu me colocar numa posição que entendo tudo, que sei tudo e que daí eu vou ensinar o outro. Não, eu vou trazer os meus conceitos para a essência desses conceitos. A minha disciplina é despersonificar esses conceitos e trazer para a essência do sentimento que esses conceitos trazem. E aí nesse sentimento eu implanto esse sentimento dentro dos conceitos do outro. Vocês estão entendendo? Então, a partir daí, eu vou plantar uma semente no coração do outro. Só que é uma semente que o outro entende, que aquele terreno do coração do outro recebe muito bem. Por que recebe bem? Porque eu estou dentro da língua do outro, dentro da cultura do outro, dentro da essência do outro. Então, a semente que eu estou plantando e o terreno, eles entram em confluência. E aí é mais fácil daquela semente germinar. Então, a disciplina que eu tenho que ter é de me conter, de entender o outro e de saber o momento exato e como fazer o plantar dessa semente. E aí eu consigo educar no sentido de fazer com que os nossos relacionamentos cresçam, com que o outro crie uma relação de conforto do nosso lado. Ele sente um apego do nosso lado, ele sente que o outro se covalesce a ele. Ele sente essa aproximação, esse abraço afetivo, esse abraço emocional. Então, para que eu consiga fazer isso, eu preciso estar em equilíbrio com os meus sentimentos e com o meu raciocínio. Eu preciso ter o controle daquilo que eu penso, daquilo que eu entendo, daquilo que eu aprendi a minha vida inteira,
né? Eu preciso ter o controle, não pode ser daquele jeito que a gente fala assim, não, eu falo mesmo, eu falo do meu jeito, o outro que me entenda porque eu sou assim, quem quiser que conviva comigo. Essa pessoa não tem a disciplina, porque ela não consegue se controlar, ela não consegue abdicar de si, ela não consegue ter um domínio próprio, ela não consegue evitar a queda, ela acaba sem querer agredindo o outro, e muitas vezes por isso nem se importa. Ela não consegue ter temperança, ela é uma pessoa com intemperança. Ela não consegue praticar o silêncio, evitar a fala, limpar o seu raciocínio dos seus conceitos e aí deixar com que o outro se envolva, com que o outro abra o coração, com que o tempo do outro se faça, para que daí eu me relacione. Né? Você viu como os grandes sábios da humanidade, né? Eles nunca trouxeram conceitos, quando eles vão passar para o outro, de uma forma a invadir o conceito do outro, a agredir o conceito do outro. Né? Eles vão trazendo com histórias, com conhecimentos, fazendo com que o outro se sinta à vontade, com que o outro entenda. Né? Então ele espera o outro abrir o coração e aí ele planta a semente. A gente lembra muito dessa ideia de disciplina quando a gente está falando das crianças. Porque o que mais queremos fazer com as crianças é que elas se disciplinem. E a gente acha que disciplinar a criança é fazer ela ser obediente. Então a gente criou uma disciplina, o conceito de disciplina hoje é o conceito militar. A gente impõe a disciplina pela força. E a criança, ela é obrigada pela raiva, pela angústia, pelo sentimento negativo, a controlar os seus sentimentos. Então, quando a criança é disciplinada, ela é disciplinada contendo os seus sentimentos na raiva. Por quê? Porque a gente disciplina ela na força. De nós que somos adultos superiores, estamos disciplinando aquela criança que é imatura e está aprendendo inferior. E a gente cria essa relação dessa distância. Por isso que quando chega na adolescência, as crianças estão irritadas e revoltadas e entram em confronto com os pais, porque elas não sentem mais que tem essas diferenças, elas sentem que os pais também erram e também não são disciplinados, e aí elas querem então, elas se sobrepujarem aos pais e serem então os disciplinadores. E aí a coisa se inverte e vira uma briga de falta de respeito de ambos os lados. Gente, a disciplina ela é treinada pelo amor e pelo exemplo. Tá? A pessoa que é disciplinada, ela ensina o outro a se disciplinar estando próxima do outro. Quando eu sou silencioso, quando eu mais ouço do que falo, quando as minhas palavras, elas são cirúrgicas, porque elas fazem penetrar no outro da forma correta, como o outro pode entender, ela é perfeita. E aí o outro, ele sente que eu sou um bom exemplo. Ele quer me seguir porque ele percebe que quando eu ouço, ele se sente à vontade. Ele percebe que quando eu falo, eu trago bons entendimentos para ele e dentro da forma dele pensar, e ele passa a me admirar. E ele passa a querer ser igual a mim. E aí ele vai ser disciplinado por copiar a minha disciplina, por imitar a minha disciplina. As crianças, elas aprendem muito por imitação. Elas aprendem muito por estar presente. Então, essa disciplina, ela é aprendida ao longo do tempo. Então, toda vez que eu tentar impor o meu jeito de ser, mesmo que seja um jeito bom, né? Mesmo que seja dentro dos preceitos religiosos, eu quero impor o meu jeito de ser religioso para o meu filho. Quando eu quero impor isso na força, de uma forma rígida e de uma forma militar, para ele ser disciplinado, eu vou estar agredindo aquele indivíduo. E muitas vezes, até a minha simplicidade pode agredir ele, porque ele não quer ser simples, porque ele quer ter coisas, ele quer aprender de outra forma. E aí a gente vai estar agredindo o outro. Então a gente tem que entender o outro. Nós temos que entender a imaturidade do outro. Descermos do pedestal, isso é o amor. O amor nosso pelo outro nos faz abdicar de quem nós somos, mesmo que nós estamos numa posição melhor espiritual, nós descemos dessa posição, nos convalescemos à vontade do outro, convivemos com o outro e vamos transformando ele por esta força magnífica que é o amor, através desse trabalho de relacionamento com uma disciplina que nos faz abdicarmos de quem nós somos. Então essa é a reflexão de hoje e até o próximo vídeo.